Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Nath e nesse canal a gente conversa sobre organização, planejamento, minimalismo, dívidas e muito mais. E para quem já me acompanha há mais tempo, sejam bem-vindos de volta. Como vocês puderam perceber, eu fiz uma pausa aqui no YouTube. Eu fiquei sem gravar praticamente maio e junho. Mas agora estou de volta e vou contar para vocês melhor o que aconteceu nesses meses e por que eu tive afastada. Ali na aba comunidade, eu comentei com vocês que o meu marido tinha sofrido um acidente de trabalho. Isso foi no início de maio, num sábado. Eu tava gravando vídeos, né, para dar uma adiantada, alguma coisa, porque eu achei que a semana ia ser corrida. Tava muito frio, um dia sem sol. E eu recebi um áudio do meu marido e ele dizia: Ah, amor, pega minha carteira, que eu vou precisar ir na cidade e não te assusta que eu tô bem. E quando eu escutei isso, eu sabia que ele não estava bem. Ele estava no trabalho, ele foi de manhã, não veio almoçar em casa, almoçou por lá mesmo. Levaram alguma coisa para comer lá e eles estavam encerrando aquela obra, né? Meu marido é pedreiro. Estavam encerrando aquela obra naquele dia, então eles não pararam para almoçar, eles tocaram para no final da tarde a obra estar entregue. E quando escutei esse áudio, eu sabia que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Porque meu marido, ele é o tipo de pessoa que ele não vai no médico se não for extremamente necessário. Ele nunca tinha ido ao hospital. Ele raramente consulta por alguma coisa. Então, quando ele me falou, pega a minha carteira e não te assusta que eu tô bem, eu imaginei que ele tava indo pro hospital e que algo bem sério tinha acontecido. Eu pulei do sofá, né? Eu tinha acabado de gravar um vídeo e ia começar a editar. Eu pulei do sofá. Eu tava com uma roupa de andar em casa, né? E eu corri, peguei a carteira dele, peguei a minha e fui me trocar de roupa rápido. Quando eu tava terminando de calçar o tênis, porque eu já tava de pantufa, né? Maio já é bem frio aqui. Quando eu fui calçar o tênis, chegou um carro da mãe de um guri que trabalha com ele. E aí, quando eu vi o guri, filho da mulher, no banco de trás e o meu marido na frente, eu tive uma sensação bem ruim, assim. E aí ele me falou, quebrei o pé. Subi correndo no carro, né? Tranquei a casa. Eu já estava com duas cachorrinhas, vocês lembram? Eu peguei uma cachorrinha para fazer lar temporário e, enfim, lar temporário virou lar permanente, ela tá aqui até hoje. Então eu dei só uma olhada assim nas cachorrinhas, estava tudo ok, puxei a porta e fui embora. Quando nós chegamos no hospital, é pronto atendimento, hospital é tudo junto, tá? É tudo uma porta só. Daí o filho dessa moça que estava dirigindo, ele estava com o braço cortado. E aí levaram ele para um outro lugar para dar pontos. E o meu marido tava com o pé roxo e inchado, assim, uma bola, o tornozelo. E ele dizia que tava quebrado, né? Meu marido dizia na hora, assim, tá quebrado, meu pé tá caído, eu não consigo manter o pé, né? O pé tava caído, assim, os dedos para baixo, metade do pé para baixo, assim. E aí o médico veio, perguntou o que tinha acontecido. Ali no corredor, gente. Não nos levaram para uma salinha de enfermaria, que eu sei que tem, eu conheço o hospital daqui. Não nos levaram para nada, assim. Ali no corredor, o médico perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que tinha caído uma viga em cima do pé dele. E então, o médico pediu um raio-x, olhou o raio-x e falou: Ah, foi uma luxação. E tomas um de pirona pra dor e pode ir embora. O médico não olhou o pé dele. Beleza, estávamos na cidade, né? Moramos na praia. O médico indicou usar uma bota daquelas ortopédicas. Passei numa farmácia, comprei os remédios, né? No caminho já falei com a minha irmã disse, não, compra um remédio mais forte, porque pelo jeito que tá, não, esse remedinho aí é muito fraco. Isso é por uma dor de cabeça, uma outra coisa bem mais leve. Minha irmã é farmacêutica, tá? Então eu sempre consulto medicamentos com ela, quando eu tô em dúvida. E aí compramos a bota, viemos pra casa. Quando chegamos em casa, né, meu marido foi tentar tomar um banho e com muita dor, e ele dizendo, não é luxado, isso aqui tá estranho, não é isso, eu sinto que meu pé tá quebrado. Daí eu olho assim, um rastro de sangue no chão. Esse rastro de sangue era de um corte, né? Meu marido tinha um corte aqui, que eu tinha visto que era bem pequenininho. E eu não tinha visto que ele tinha um corte aqui no pé, né? Nesse pedaço aqui. Era um corte assim, gigante, enorme. Aquilo aberto, cheio de pó de obra, né? Cheio de sujeira. Isso era sábado já, início da noite. Não tinha como limpar. Aqui na praia não tem farmácia com horário estendido. Tem uma farmácia que fecha às 6 da tarde. Não tinha o que fazer.
E eu sem dirigir. Eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas eu tenho carteira de motorista e tenho uns 10 anos que eu não dirigia, porque eu comecei a desenvolver um pânico e eu não conseguia mais dirigir. Então não tinha possibilidade de eu pegar o carro e ir até a cidade buscar soro fisiológico, gás, essas coisas, porque eu não tinha condições de dirigir, né? Não tinha coragem nenhuma. Então a gente limpou com o que deu em casa, né? Com água, basicamente. No domingo aquilo continuou pingando sangue e tava muito feio, pé preto e muito estranho aquilo. Uma ferida diferente, sabe? A gente tá acostumado em escola, cai uma criança, às vezes é mais sério, se machuca assim um corte, né? E aquele corte do meu marido tava um corte estranho no domingo já. Aí, quando foi na segunda-feira de manhã, nós não tínhamos o que fazer no domingo, né? Na segunda de manhã eu levei pro posto de saúde aqui da praia. Quando chegamos no posto, a enfermeira achou o pé dele muito feio e chamou a médica. Né, tem uma triagem, mas nós passamos direto. Quando a médica olhou, ela falou: ah, isso aqui, esse ponto que tem aqui, assim, um ponto do tamanho da minha unha. Isso aqui é uma necrose. Teu pé tá muito feio. Vamos trocar a medicação e vamos acompanhar. Aí eu comentei com ela: olha, eu acho que eu vou tentar um traumatologista para hoje, né? Tentar uma consulta com um especialista. E ela me disse: não, vai gastar à toa, espera 15 dias para desinchar e depois tu vai no traumato para ver se ficou tudo bem. Mas eu não tava confiando, né? Nada contra a médica, mas eu achei o atendimento muito superficial. Ela não olhou os exames dele, o raio-x que ele tinha, né? E só falou e olhou pra ferida e tá, né? Vamos cuidar da ferida e vai embora. Aí eu consegui, naquele dia eu consegui um traumato. É um traumato muito bom, é o melhor que a gente tem na cidade. E ele não atende na segunda-feira aqui. Mas tinha algum paciente dele tinha se quebrado, alguma coisa do tipo, e ele precisou vir fazer uma cirurgia de emergência. Então ele estava na cidade nesse dia. Ele é daqui, mas ele não, nos primeiros dias da semana, ele atendia em outra cidade. Então o médico estava aqui, né, e disse que ia me atender após a cirurgia, mas que isso não tinha horário. Enfim, fomos atendidos às 8 da noite de segunda-feira. O médico olhou o pé, né, achou também que podia estar quebrado, mas o raio-x estava meio estranho. Não estava muito claro. E pediu um. E aí, quando ele olhou o raio-x, ele viu que o raio-x tinha sido tirado errado. Tinha sido tirado daqui para cima. E o machucado maior do meu marido era nessa região, né? Do pé, no caso, né? Mas, enfim. Daí ele pediu outro raio-x, tá? Olhou e não estava seguro do que estava vendo. Aí. Mas olhou para a perna e falou: deu trombose. Tá com trombose na perna. Agora é urgente, eu não sei o que tem teu pé, mas urgente é tratar essa trombose porque, né, os coágulos sobem, enfim, é extremamente perigoso. Meu marido é jovem, mas é sedentário, né, tirando que trabalha em obra, ele não faz atividade física com regularidade nenhuma e fumante. Nessa época, né, ele tava fumando uma carteira e meia, 2 de cigarros por dia. Eu sou totalmente contra, mas quando eu conheci ele fumava e eu não achei que a gente fosse se casar e viver o resto da vida juntos, então eu não dei muita bola e no fim me apaixonei e não tinha brigado no início pelo cigarro e brigava de vez em quando, né? Tipo, ai, não fuma, ai, olha o dinheiro que eu tô botando fora, isso na tua velhice vai te prejudicar, tu nunca mais vai conseguir parar se tu não conseguir parar agora e tal. Meu marido tem 30 anos. Então, meu marido fumante, né, com trombose, saí da consulta desesperada, desesperada, desesperada. Fomos comprar os remédios, deu R$ 600 de remédio, só de início, assim, né, fora que eu já tinha comprado no sábado. Mais a bota ortopédica que foi R$ 300. Então, eu tinha acabado de virar o mês e eu acabei gastando sem pensar, né? Se precisasse, eu ia usar até o cartão, porque eu tava desesperada mesmo. Eu tenho na família um caso de trombose que deu amputação. Então, quando o médico falou trombose, eu e meu marido já ficamos bem assustados. Meu marido também tem um caso na família que da trombose foi para uma amputação e depois foi para um falecimento de uma pessoa jovem. Então, a gente ficou bem assustado. O médico pediu um exame em outra cidade, né? Fomos para outra cidade, fizemos uma ressonância magnética no pé dele e realmente estava quebrado. Ele quebrou o calcanhar bem embaixo, assim, e aí machucou a planta do pé e várias outras coisas, né? Tendões. No início, eu não consegui trazer vídeos aqui pro canal, né? Vou tirar um pouco o foco.
desse acidente, mas eu não consegui trazer vídeo pro canal porque eu não tinha cabeça nenhuma, assim. Embora eu estivesse anotando todos os gastos e tentei passar o máximo possível no cartão, porque no cartão eu consigo controlar os centavos que eu gastei em cada coisa, né? Às vezes a nota a gente perde e eu não tava com a cabeça boa. Eu resolvi passar tudo no cartão, mesmo de débito, para conseguir ter esse controle melhor quando eu tivesse com a cabeça melhor. Foi o que aconteceu e foi ótimo, porque agora eu consigo me sentar, né, desde junho, me sentar e olhar, entender para onde o dinheiro foi e ver que não foi em nada em bobagem. Tudo que a gente gastou era realmente muito necessário. O que eu tinha de reserva, né, eu tinha separado no final do mês, no final de abril, né, eu tinha separado R$ 600 de reserva, para reserva financeira, foi embora o dinheiro. Eu recebi nesse meio tempo, né, no dia 10, eu acho, de maio, 9 de maio, eu recebi o 13º, né, uma parcela do 13º. Eu tava cheia de planos para ele e foi em medicação, foi em exame, foi em consulta, foi em tudo que vocês possam imaginar relacionado ao meu marido. Ele não conseguiu. Ele pegou, né? Ele tinha R$ 1.000 para pegar dessa obra. Ele pegou esses R$ 1.000, mas o dinheiro foi, porque ele ainda estava pagando faculdade. Ele tinha contas no cartão. Ele tava com várias continhas, sabe? Ele devia na ferragem, aqui perto de casa. Tinha uma loja de material de construção, a gente chama de ferragem. Não sei se em todo o Brasil é assim. Então, ele tinha várias continhas e foi um sufoco. Mas agora ele tá bem. Ele começou agora, semana passada, a fisioterapia. Essa semana, na verdade, ele começou a fisioterapia. Então, é questão de um mês ou menos para ele estar caminhando, né? Ele tá de muletas, tá com bota, tomando ainda bastante medicação, mas eu consegui me organizar. Eu nunca tinha cuidado de alguém doente, eu já fiquei com a minha mãe em pós-operatório dela, mas totalmente diferente, né? Minha mãe com pouquíssima dor e tomando remédio, né? E aí tu vê uma pessoa que é super ativa, tá totalmente dependente, é muito triste, é muito difícil. Teve vários momentos que eu engoli o choro para não preocupar ele, teve vários momentos que eu me senti totalmente sozinha, minha família não mora aqui, a família dele mora um pouco distante também e não é tão presente na vida dele. Então, eu me sinto sozinha cuidando dele e eu sendo a adulta responsável por 2 cachorras, né, que a gente tinha acabado, fazia uma semana que a gente tinha encontrado a pequenininha. Eu me senti responsável, fiquei responsável por 2 cachorras, por toda a casa, por as finanças, por horário de medicação, por ajudar no banho, porque ele não conseguia tomar banho sozinho. Então, foram dias bem difíceis, mas felizmente passaram, né? Então agora ele tá na fisioterapia, ele toma banho sozinho, diminuiu a medicação que ele precisa tomar. Não consegui nesse meio tempo doar a cachorrinha. Ativei meu Instagram, postei, as pessoas dão um like lá e, enfim, terminou, ninguém quer. Fiquei com a cachorrinha, né? Agora ela é muito amada, ela sempre foi muito amada, mas agora a gente sabe que ela é nossa, ela é muito mimada. É companheiríssima da minha outra cachorrinha, né? Somos 2 agora, então, 2 pets agora. E os piores momentos já passaram. Agora estamos na fase boa da vida novamente. E o que eu queria dizer para vocês é: meus próximos passos agora não vai ser montar uma reserva de emergência, porque a gente ainda tá engatinhando nessa função do meu marido, né? Ele trabalha com obras, é autônomo, ele é o chefe da obra, né? Então, se ele não pega a obra, ele não tem dinheiro para pegar. Como ele pagava o MEI, ele conseguiu pegar o benefício do governo por 3 meses, tá? O primeiro mês veio só uma parte, porque ele já entrou com um pedido no meio de maio, então já não recebeu o salário todo. Daí, agora, isso em junho, né? De maio para junho. Daí, agora em julho, ele recebeu o benefício e ele recebe em agosto de novo. Mas, como eu falei pra vocês, meu marido era uma pessoa com bastante continhas aqui e ali, então o dinheiro não está sobrando, tá? Tô usando do meu dinheiro pra bancar sozinha a ração, vermífugo, alguns exames que o médico pede, né? De vez em quando ele tem retorno pro médico ir acompanhando, a fisioterapia, tudo tô sendo eu que tô provendo, tá? Sei que ele faria o mesmo por mim se a situação fosse o contrário. E o que eu tenho para dizer para vocês, principalmente, é: se essa situação acontecesse com a Nath de 2 anos atrás, eu tava lascada, porque meu dinheiro tava todo comprometido. Então, a técnica dos envelopes, aprender a poupar,
aprender a categorizar, a olhar o que é essencial, me ajudou demais nesse momento difícil. Embora eu não tivesse muito dinheiro para trabalhar, né, para tirar daqui e dali, mas eu não tinha contas. Então, quando a gente não tem conta e acontece um imprevisto desses, a gente pelo menos dorme mais tranquilo, né? Eu pensava que, eu não preciso de reserva de emergência porque eu sou concursada, meu salário tá lá todo mês e, né, o que vai me acontecer? Se eu caio e me machuco, eu caio bastante, gente, eu sou bem desastrada, seguida eu ando caindo. E se eu cair e me machuco, atesto, vou tomar um remédio para dor, o que mais poderia me acontecer? Eu pensava. E aí aconteceu logo na parte mais frágil da relação, que é meu marido, né? Que é autônomo, que precisa do corpo dele para trabalhar, né? E agora ele se questiona, ele fica bem assustado, ele não tá nada confortável com essa situação de eu estar pagando muitas coisas para ele. Ele fica se questionando como ele vai subir em escada, como ele vai carregar sacos de cimento, como vai ser a vida dele daqui para frente, né? Porque foi uma lesão séria, em tendão, e ele não tá caminhando, ele não tem força no pé, ele não consegue mexer os dedos direito. Então, é uma coisa que a gente jamais imaginou, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, gente, é isso. Estou voltando. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Já vi que vai ficar longo. Senti muita falta de vocês, senti muita falta de conversar com vocês, de ouvir as palavras de carinho que vocês sempre têm comigo. Mas eu precisei desse momento, ficar quietinha. Eu não ia conseguir vir aqui sem chorar. Então, eu achei melhor me guardar desse momento e esperar as coisas estarem melhores. Não estou devendo, não tenho muitas contas, adiantei um pouco já o parcelamento da minha dívida e agora nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês como as coisas estão, tá? Então, no vídeo de hoje era isso, meu marido tá se recuperando, eu tô bem, ficamos com a cachorrinha, depois eu conto o nome para vocês, meu marido não gostou do nome, mas como foi ele que escolheu o nome da Pandora, agora é a minha vez de escolher o nome da outra, né? Depois eu vou contar pra vocês o nome da outra, eu vou mostrar, ela cresceu bastante nesses 2 meses, a gente calcula que ela tenha uns 6, ela parecia muito filhotinho, mas a gente acha que ela não era tão filhotinho, que ela já era mais velhinha, ela não tá crescendo. Agora não tá mais, mas ela deu uma esticada depois que ela chegou, né? Ela chegou no final de abril aqui. Então é isso, gente. Não falei uma coisa importante. Com essa necessidade de dirigir, eu tive que guardar o meu pânico, o meu medo no bolso, pegar o carro e ir. Meu marido é bem paciente, ele não briga quando eu faço alguma barbeiragem, né, algum erro tosco ali. Ele não fala nada, ele fica quietinho, ele nem respira mais forte, mas eu sei que por dentro ele tá pensando, nossa, como queria eu dirigir. Mas enfim, sou eu que estou dirigindo agora, dirijo bastante. A gente sai até pra passear de vez em quando, porque ele tá cansado de estar dentro de casa, né? E só eu saio pra trabalhar, ele tá parado dentro de casa. Então eu boto ele no carro, levo ele na praia, boto ele no carro, levo ele na casa da irmã dele. E assim a gente anda. Tô dirigindo bastante, acho que tô dirigindo bem. E pelo menos todo esse transtorno do acidente dele me trouxe uma coisa boa, que foi me devolver a autonomia de dirigir. Eu acho muito, muito importante que a gente tenha autonomia para ir e vir, para se locomover. Aqui não tem condições de pegar o ônibus, ainda mais com ele machucado. Inviável, os ônibus aqui são terríveis. E tem 3 horários de ônibus da praia para a cidade, então de verdade não compensa. A passagem é mais de R$ 10, então a gente gastaria 40 para ir e vir, nós os dois, e a gente gasta menos do que isso de combustível. E de tudo isso que me aconteceu, então a lição boa foi que eu voltei a dirigir, eu perdi o medo, pelo menos o desespero, eu ainda fico com borboletas no estômago, assim, né, quando vou pegar a estrada. Tenho muito medo da estrada. Dirigir na praia eu até dirigia, mas pegar a estrada, pegar a BR, eu entrava em pânico. Mas agora eu tô dirigindo, tá tudo bem. Quando eu não me sinto segura, né, se tá de noite, se tá muito escuro, muita névoa, eu diminuo a velocidade, quem quiser ultrapassar, ultrapassa, mas enfim, estou dirigindo e tá tudo certo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei com que frequência eu vou conseguir trazer, se vão ser 2 vezes por semana ou 3. Eu pretendo que sejam 3. Peço que vocês não me abandonem, que vocês assistam os vídeos, comentem, curtam, porque agora as próximas entregas do YouTube serão baixas, né? Vocês não vão receber os meus vídeos como vocês recebiam antes, porque como eu fiquei esse tempo parada, eu fico em segundo plano pro YouTube, tá, gente?
Então, fui repetitiva talvez, me alonguei bastante, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por todo o apoio, para quem comentou ali na comunidade, para quem conversou comigo por ali, e até o próximo vídeo. Tchau!